Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo todas as notícias do Mengão queridão para vocês nesse sábado, dia 5 de outubro de 2024. Por aqui, o sábado tá meio nublado, meio friozinho, com cara de chuva. E aí na sua cidade, na sua região, como é que tá? Tá calor, tá frio, tá nublado, tá céu aberto? Coloca pra mim aqui como é que tá esse sabadaço na sua região. Bom, tudo pode ficar melhor, independente de como estiver o céu da sua cidade, o clima na sua cidade, dependendo do resultado de logo mais do Flamengo contra o Bahia, o céu de todo rubro-negro fica iluminadaço, fica com aquele sol bonito, mesmo que seja à noite, não é, nação? O Flamengo volta a campo hoje às 19 horas para enfrentar o Bahia pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aliás, ontem nós tivemos mais um jogo, e um jogo que interessa diretamente a todo torcedor rubro-negro. Grêmio e Fortaleza se enfrentaram na noite desta sexta-feira e, para boa notícia do técnico Felipe Luiz e toda a nação rubro-negra, o Grêmio venceu o Fortaleza por 3-1. Como assim boa notícia, Fabrício? O que esse jogo tem a ver com a gente? Tem muita coisa a ver. O Flamengo ainda quer chegar o mais longe possível nesse Campeonato Brasileiro. Confesso para vocês, não estou ainda acreditando em título de Brasileirão, não. O Alexandro ontem até chamou minha atenção. Numa entrevista para a Flá TV, falou assim, ó, quem não acredita no título não é Flamengo. Pô, Alexandro, mas quebra meu galho, patrão. Botafogo tá com 57 pontos, Palmeiras 56, Fortaleza 55 e nós com 48. Ou seja, estamos a 9 pontos ali do Botafogo. É ponto pra chuchu pra tirar. Mas o Alexandre tá com a razão. Se o time continuar se apresentando da maneira como se apresentou no último jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, dá pra acreditar. Desde que os times que estão à nossa frente comecem a tropeçar. E foi o caso desse jogo do Grêmio com o Fortaleza. O Grêmio, que é o terceiro, o Fortaleza, que é o terceiro colocado com 55 pontos, tropeçou diante do Grêmio. E ficou paradinho ali nos 55 pontos. O Flamengo tem 48. Vencendo a equipe do Bahia hoje, o Flamengo vai a 51. Já dá aquela encostada básica ali no Fortaleza. E aí a gente começa a ir galgando passos até a gente subir. Por enquanto, o meu foco tá no Fortaleza. Mas eu vou continuar avaliando também Botafogo e Palmeiras. Por quê? Porque o Palmeiras joga fora de casa hoje contra o Bragantino. O Bragantino não vem fazendo um grande campeonato brasileiro, muito pelo contrário. Dos Bragantinos que a gente viu recentemente, esse é um dos mais capengas. Estamos lá na 13ª colocação com apenas 33 pontos. 5 acima da zona de rebaixamento apenas, o que faz a gente pensar que o Bragantino possa vir a endurecer esse jogo contra a equipe do Palmeiras, justamente para não correr risco de ficar muito perto da zona da degola e daqui a pouquinho entrar na zona de rebaixamento. O Botafogo vai lá no sul do Brasil para poder enfrentar o Atlético Paranaense. Deveria ser um jogo de favas contadas, 3 pontos para o Atlético do Paraná. Mas se o Bragantino não vem bem no Brasileiro, gente, o Atlético do Paraná vem menos ainda. Os caras estão na 15ª colocação com 31 pontinhos. É um dos piores Atléticos lá do sul do país que eu vi nos últimos anos. Pode ser bom, porque os caras estão lutando contra o rebaixamento, então tendem a dificultar o jogo para o Botafogo. Se fosse contra nós, o negócio ia ser muito ruim. Mas, como é o Botafogo, vamos ver o que vai acontecer nessa partida aí. O São Paulo, que está na 5ª colocação, logo atrás da gente, um pontinho atrás da gente, enfrenta o Cuiabá, fora de casa, lá na Arena Pantanal. É um jogo que a gente não precisa se preocupar, porque a gente está olhando para frente desde que a gente vença o Bahia. E o nosso adversário da Copa do Brasil, o Corinthians, enfrenta o Internacional de Porto Alegre. Então, esses 5 jogos, esses 4 jogos aí, Bragantino e Palmeiras, Atlético do Paraná e Botafogo, Cuiabá e São Paulo, Corinthians e Inter, são os 4 jogos que eu vou fazer questão de observar bem de pertinho por conta da situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Situação essa que eu acredito que se o Flamengo jogar com a mesma intensidade que vem jogando, que jogou contra o Corinthians, com a mesma empolgação, com a mesma animação, Gabriel ontem deu declaração para falar na TV, falando que está empolgado, que está animado, que está com um astral diferenciado por conta do Felipe Luiz e tal.
se a equipe toda passar a jogar cada jogo da maneira como jogou contra o Corinthians, há chances sim da gente conseguir buscar esse Brasileirão. Lembrando sempre que temos que contar com tropeços aí de Botafogo, de Palmeiras e de Fortaleza. Fortaleza já começou a tropeçar. Bom, o técnico Felipe Luiz, ele não deve fazer grandes mudanças na equipe do Flamengo não, tá? O Felipe gosta de repetir a equipe, ele entende que repetindo a equipe, o entrosamento vem mais rapidamente, a homogeneidade na equipe vem mais rapidamente, e como o Flamengo agora terá 12 dias de descanso, terminando esse jogo contra a equipe do Bahia, o Flamengo só volta a campo no dia 17, portanto 12 dias depois, no jogo contra o Fluminense, ele pode se dar o luxo de colocar todo mundo que ele colocou contra o Corinthians para jogar agora contra o Bahia. Exceção feita, obviamente, ao Alexandro, que não viajou com a delegação rubro-negra, porque apesar de não ter lesão, sentiu um desconforto na posterior da coxa direita. Então, melhor segurar o cara aqui no Rio, fazer um tratamento com ele, para ele sarar e estar filezinho no dia 17 para jogar contra o Fluminense e no dia 20 para enfrentar o Corinthians na derradeira e decisiva partida da Copa do Brasil. A provável escalação do Flamengo hoje contra o Bahia tem o Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga, com Ayrton Lucas substituindo o Alexandro na lateral esquerda. Eric Pulgar, Nicolás de la Cruz, Arrascaeta e Gerson formando o quarteto de meio de campo. Lá no ataque, Bruno Henrique e Gabigol. Essa é a provável escalação para o time de hoje. Lembrando a vocês que a gente pega um Bahia em Salvador, que esse ano não venceu o Flamengo ainda. Tivemos 3 jogos já. 2 pela Copa do Brasil, onde nós vencemos por 1-0 ambos. 1 pelo Campeonato Brasileiro, foi 2-1 pra gente no Maracanã. Rogério Ceni é detentor de um recorde extraordinário. Como treinador, ele já fez 14 jogos contra o Flamengo. São 14 derrotas. Rogério Ceni jamais empatou ou venceu uma partida como treinador diante do Flamengo. Esperamos que hoje os caras tenham a mesma dificuldade que tiveram em todos os outros confrontos. Daí eu já pergunto para vocês, qual é o placar do jogo para hoje à noite? Vocês viram, eu não cantei a musiquinha e não vou dar o meu palpite, mas eu quero o palpite de vocês. Coloquem aqui nos comentários, por favor, qual é o placar do jogo de hoje. Nação, não esquece de curtir, compartilhar, de comentar no nosso vídeo. Não esquece também de se tornar membro VVP por apenas R$ 1,99. Você nos ajuda a permanecer aqui no YouTube se tornando membro VVP. R$ 1,99 não pesa no seu orçamento. Não faz você sentir que aquilo ali vai te fazer falta, mas vai te dar um sentimento de alegria por saber que você está sendo responsável direto pela permanência dos nossos canais aqui no YouTube. Então clica no botãozinho Seja Membro ou no link que está na descrição e no comentário fixado e torne-se membro VVP. É R$ 1,99. É muito pouquinho, mas você pode fortalecer a nossa família a permanecer aqui. Beleza? Pessoal, o vídeo hoje está saindo um pouquinho mais tarde. Vocês estão vendo que eu estou com uma dificuldade de dicção maior do que do normal, que eu estou com muito resfriado, muito forte. Então eu estou tomando muito remédio. O vídeo está cheio de cortes, porque toda hora vem a tosse, vem tal. Então, por isso que o vídeo está saindo bem mais tarde. A edição dele levou um tempo bem maior do que normalmente leva para eu poder colocar no ar. Mas é só uma questão do resfriado, tá? O resto a gente tá certinho. Bom, eu falei para vocês que o Flamengo vai ter 12 dias livres a partir do jogo de hoje, né? E teremos mesmo, pessoal. Só voltamos a jogar no dia 17 contra o Fluminense, porque nós temos agora a data FIFA. Nessa data FIFA, que vai do dia 7 ao dia 15 de outubro, os jogadores rubro-negros enfrentarão algumas das seleções sul-americanas. No Uruguai, a gente tem o Nico, o Arrascaeta e o Varela. No Brasil, nós temos o Gerson. No Chile, nós temos o Eric Pulgar. E no Equador, nós temos o Gonzalo Plata. Portanto, nós temos 6 jogadores nesse momento com as suas devidas seleções. Então, no dia 10 de outubro, às 18 horas, nós veremos o Gonzalo Plata enfrentando a equipe do Paraguai pelo Equador. Às 21 horas, Gerson e Eric Pulgar
se enfrentarão no confronto entre Chile e Brasil. No dia 11, às 22h30, teremos Arrascaeta, Nico e Varela em campo, jogando contra o Peru, lá em Lima. Aí no dia 15, às 17h30, teremos Colômbia e Chile, de Eric Pulgar. Às 20h30, Uruguai e Equador, Nico, Arrasca e Varela jogando contra o Gonzalo Plata. E no dia 15, às 21h45, vai ser a vez do Gerson e da seleção brasileira enfrentarem o Peru. Só que aí é aqui no Brasil. Então, esses 6 jogadores estarão do dia 7 ao dia 15 entregue às suas seleções. Vamos torcer para que Nico, Arrasca, Varela, Gerson, Plata e Pulgar voltem bem fisicamente lá no dia 15, para que a gente possa dar sequência no trabalho com eles, sem que ninguém vá ao departamento médico, que é o grande receio que a gente tem. O jogo de hoje vai ser comandado pelo Rafael Rodrigo Klein. É um árbitro que esse ano já apitou em junho Fluminense 0, Flamengo 1 e São Paulo 1, Flamengo 0. Eu procurei polêmicas recentes do Rafael Rodrigo Klein e a única polêmica recente é com relação ao pênalti marcado no segundo tempo para o Flamengo contra o Fluminense. Ele não é um árbitro estapafúrdio, não é um árbitro de povoar o noticiário esportivo brasileiro com arbitragens ruins, é um árbitro dentro da podridão de árbitros que a gente tem no Brasil. Bom, não é horrível, também não é maravilhoso, é um bom árbitro, tá? Esse pênalti marcado a favor do Flamengo foi muito questionado pela mídia, muitos falaram que não foi pênalti, alguns falaram que foi, enfim. Então, se teve algum problema na carreira dele, principalmente agora em 2024, foi favorável ao Flamengo, não contra o Flamengo. Vamos torcer para que ele não precise, para que ele não favoreça nenhuma das equipes, que ele apenas apite bem e de forma justa o jogo de hoje, que é muito importante pra gente, tá? Nesse jogo contra a equipe do Fluminense, ele distribuiu 6 cartões amarelos, dos quais 3 foi para o Flamengo, 3 para o Fluminense. E aos 43 do segundo tempo, ele deu o segundo cartão amarelo pro Lima e, por consequência, deu o vermelho expulsando o jogador do Fluminense. Com o jogo que a gente perdeu pro São Paulo de 1-0, ele distribuiu, em agosto, ele distribuiu 4 cartões amarelos. 3 para o Flamengo e 1 para a equipe do São Paulo. Então é um árbitro assim que dá poucos cartões e que nos últimos jogos envolvendo o Flamengo não complicou a partida. Apitou sem a gente ter queixas dele. Aliás, o Flamengo protocolou lá na CBF um pedido de revisão do jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil, levando lances do Campeonato Brasileiro e da Libertadores da América que originaram penalidades como aquela cabeçada que bateu no braço do zagueiro do Corinthians, que não foi marcado pra gente no jogo da Copa do Brasil. Particularmente, eu acho que se o cara tá de costa, não pode ter, não pode contar a mão dele, não. Se ele tá de costa, só se for uma coisa muito escandalosa, um ato muito escandaloso, eu não acho que foi. Mas é minha humilde opinião só. A maioria da galera acha que foi pênalti, tudo bem. Pra mim não foi, não. Agora, o gol do Gabriel foi um absurdo. Aquilo ali, pra mim, era gol em qualquer lugar, em qualquer situação. Não teve impedimento nenhum a ser marcado ali. A linha do VAR foi toda errada naquele negócio ali. Mas ficar chorando sobre o leite derramado é coisa de botafoguense, não de rubro-negro. Vamos pra cima hoje da equipe do Bahia. Vamos vencer esse jogo. Vamos fazer os 51 pontos e vamos começar a mostrar para todos os nossos adversários que o Flamengo está muito vivo na luta pelo Campeonato Brasileiro. Ainda não acredito nisso não, mas vou torcer para que em determinado momento o Flamengo esteja realmente na posição de lutar pelo título brasileiro com Palmeiras e com Botafogo, uma vez que eu jamais acreditei que o Fortaleza pudesse dar conta de se manter ali entre os 3 primeiros colocados. O jogo hoje é às 19 horas, com transmissão exclusiva do Premier. Nação, eu vou encerrando esse vídeo aqui, desejando a todos vocês um excelente final de semana, que todos vocês descansem, curtam da melhor maneira esse final de semana. Eu volto ao longo do dia com mais informações do Mengão Queridão. Curta, comenta, compartilha. Perdoe
esse resfriado que não passa de jeito nenhum, que não me larga de jeito nenhum. Foi mal, o vídeo tá saindo mais tarde, mas saiu de coração, saiu com todo o amor e carinho que eu tenho por vocês. Lohan ficou no Rio de Janeiro para jogar a final contra o Vasco pelo Sub-20. E o Corinthians pagou quase na noite de ontem, eu já tinha gravado o vídeo para vocês, a multa por ter utilizado o goleiro Hugo no jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil. Tamo juntos, nação. Se inscrevam e olha, recomenda esse vídeo para pelo menos um amigo seu que ainda não está inscrito aqui no nosso canal. Se você fizer isso, rapidinho a gente vai crescer aqui. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.